Cadê Fagundes? Perícia atesta fraude em relatório da PF contra empresários. Esse relatório, gente, foi trazido pelo Taliaferro. Ele falou que a operação aconteceu em uma data. O relatório, né, aconteceu o relatório que embasaria, né, a ação foi produzido depois, posterior aos fatos, e aí foi datado de antes, né, de quando ele foi criado. Né, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Enfim. Bom, a questão é que foi feita uma perícia através de metadados e foi constatado essa alteração, essa mudança meio que esquisita. Bom, vamos para a matéria para a gente entender. Hoje 10 de setembro de 2025, na descrição aí tem chave Pix para você que quiser ajudar o nosso canal, quiser dar aquela forcinha. Não esquece, também tem o link de convite para o grupo do WhatsApp, para você que gosta sempre de estar recebendo as matérias em primeira mão, as lives. Descrição, link de convite, tá, gente? Matéria da Revista Oeste, tá na descrição também. Vamos para a matéria. Um exame pericial independente revelou que o relatório da Polícia Federal PF, apresentado como fundamento para a operação de busca e apreensão contra empresários em 23 de agosto de 2022, não foi produzido na data divulgada pela corporação. Embora o documento traga como expedição oficial o dia 19 de agosto, uma análise dos metadados mostra que o arquivo PDF só foi efetivamente gerado em 29. Então veja, a data que consta é 19 de agosto. Porém, as provas datam ele de 10 dias depois do apresentado aqui nos autos, ou seja, dia 29 de agosto de 2022, 6 dias, aí vejam só, 6 dias da medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Vamos explicar isso aqui para vocês. Não entendi, Fagundes. Você falou 10 dias, ali falou 6. Vejam só, gente. A ação, a medida, né, a ação contra os empresários aconteceu no dia 23. O relatório o relatório que deveria embasar que deveria vir antes, né, que deveria ser o respaldo para validar, para ter base, para realizar a operação, ele veio 6 dias depois, dia 29. Mas o que eles fizeram? Segundo a matéria, né? A perícia, o que eles fizeram? Dataram do dia 19, porque o correto seria primeiro o relatório com a base legal e aí só depois a operação. Então, dia 23 ocorre a operação sem o relatório, sem a base legal, né? Por isso, gente, nós tivemos muitas situações e, assim, é só uma conjectura, mas faz a gente pensar isso. Por isso que a gente teve várias operações nos quais a Polícia Federal chegava na casa das pessoas, mas não dizia o motivo, lembram disso? Porque o correto é a polícia chegar, baseado nisso aqui a gente tá fazendo a operação. E as pessoas muitas vezes tinham a operação na casa delas, elas nem sabiam do que se tratava, nem a polícia revelava de fato o que estava acontecendo. Então faz a gente entender que eles faziam uma operação, não tinham uma base legal, faziam uma operação e aí eles encontravam ou criavam, não sei como dizer isso, mas os elementos apareciam, vamos dizer assim. E aí em cima dos elementos que eles escolhiam de forma ilegal, faziam um relatório para transformar a ação ilegal em legal. Então era mais ou menos... Por isso que a gente teve muita situação como essa, né? É estranho, mas enfim. Bom, o laudo assinado pelos peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti e encomendado pelo jornalista David Agape, olha só, concluiu que houve antidatação, ou seja, atribuição de uma data anterior à real produção do documento.
Diferente dos documentos que foram apresentados contra Bolsonaro, sem assinatura, sem data, né? Sem validade alguma, vamos dizer assim, sem só... E detalhe, né? Documentos editáveis, né? Que podiam ser editados a qualquer momento. Este aqui tinha data, tinha assinatura, tinha logo, tinha tudo. Né? E aí, tem aqui o PDF, né? Tem os PDFs aqui, eu não vou ler para você, não vou ler, né? Enfim, deixa eu só ver aqui, gente, pular. Tem aqui deixa eu pular aqui, peraí. Deixa eu ver se eu pulo aqui rapidinho, porque tem várias... Deixa eu só pular aqui rapidinho, que tem várias... Como é que diz aqui? Tem várias páginas aqui de PDF, né? Eu não vou ler os PDF, porque a gente, né? Deixa eu só subir aqui rapidinho. Menino, o relatório aqui é bem... Deixa eu ver aqui... Deixa eu só subir aqui rapidinho, gente, aqui pra... Aqui, pronto. Deixa eu subir aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Só um segundinho, gente. Aqui. Pronto, aqui, ó. Pronto, aqui tem lei. Pronto, cheguei no final aqui já. Pronto, Fábio Alvarez. Pronto, aqui é a última página. É muita página aqui, gente. O relatório atribuído ao delegado Fábio Alvarez Shore serviu de base para uma das operações mais ostensivas do processo eleitoral de 2022. No dia 23 de agosto, a Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, cumpriu mandados de busca e apreensão contra alguns dos nomes mais conhecidos do empresariado brasileiro sob a acusação de promoverem discursos golpistas em grupos de WhatsApp. Então, assim, você tinha suspeita, mas você não tinha, gente. Você não tinha ali o laudo, você não tinha o relatório que embasava. Então, fizeram primeiro a ação, depois criaram o laudo. E o engraçado dessa história aqui é que essa ação foi baseada em um jornalista que estava dentro do grupo, esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome, mas estava dentro do grupo, né? E ele era o espião, ele estava lá dentro. Pra vocês verem, bem estilo mesmo assim, União Soviética mesmo, cara. Bem estilo União Soviética. O cara se infiltra lá, dá uma de amigo, começa, né? E ali vai lá dentro e começa a entregar as pessoas. Como que você vê que a que ponto chegou o nosso país, ou as pessoas no nosso país, gente? Por causa de uma ideologia política, se infiltrar em grupos para tentar ali prejudicar as pessoas. Esse é o modus operandi da esquerda. É a turma do amor, mas tudo bem. Enfim. Entre os alvos estavam Luciano Hang, dono da Van, e Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, além de outros empresários de setores variados. Eles tiveram celulares apreendidos, perfis em redes sociais bloqueados e sigilos bancários quebrados. A justificativa apresentada foi a de que um grupo intitulado Empresários e Política, os integrantes teriam defendido a hipótese de um golpe de Estado caso Jair Bolsonaro perdesse a eleição presidencial. A ação de Moraes gerou controvérsia desde o início. O próprio Ministério Público Federal, por meio da então vice-procuradora-geral Lindora Araújo, avaliou que as mensagens eram opiniões trocadas em ambiente privado, protegidas pela liberdade de expressão e que não configuravam crime. Ainda assim, o STF entendeu haver risco suficiente para autorizar medidas invasivas. Porque, na verdade, gente, tudo isso aqui já era um plano todo orquestrado já para o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eles precisavam criar o ambiente. Eles precisavam trazer a ideia de que estava alguma coisa acontecendo, mesmo que fossem apenas meras conversas, mas eles precisavam dar um peso de que aquilo ali era grave. A operação só ganhou corpo depois da publicação de uma reportagem do portal Metrópolis que trouxe à tona mensagens privadas do grupo de WhatsApp. Dias depois, Moraes determinou as buscas com base na representação da Polícia Federal, agora contestada na perícia. Ou seja,
A representação usada para embasar a ação foi feita depois da ação. A fraude atestada pelos peritos se refere ao relatório da Polícia Federal. Já a denúncia de Eduardo Talhaferro, feita na semana passada durante a audiência no Senado, tinha como foco documentos elaborados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para sustentar a busca e apreensão contra os empresários. O ex-assessor do TSE disse ter recebido ordens diretas para retroagir, ou seja, colocar datas anteriores às datas reais. E confeccionar mapas mentais que vinculassem empresários a supostos financiadores de atos antidemocráticos. As duas denúncias se encontram no mesmo episódio, a operação contra empresários em agosto de 2022. Contudo, partem de objetos diferentes. Um se refere ao relatório da PF, enquanto o outro trata de um documento do STF, este último sem acesso ao público. E aí fica difícil da gente periciar. Como é que vai saber se não tem acesso? Agora dá pra gente entender o porquê tudo era tão sigiloso. Nada poderia ser feito às claras, porque feito às claras, né, já era alvo de questionamento no sigilo. Imagine às claras um negócio desse. Enfim, tá aí a matéria, gente. Essa é a nossa primeira matéria, aí, né? Agora vamos aguardar, né? Segundo Alexandre de Moraes, ele disse, ele falou sobre essa questão, né? E segundo ele, tudo foi feito de acordo com o protocolo, de acordo com o regimento, ele seguiu tudo à risca, né? Agora fica a grande pergunta que a gente faz. Todo mundo é investigado quando há suspeitas. Por que Alexandre de Moraes ainda não está sendo investigado? O que ele tem, que é acima de todas as outras pessoas, eu ainda vou um pouquinho mais além. O que ele tem, que está acima de todos os outros juristas. Vejam, até André Mendonça, gente, foi investigado. Até André Mendonça foi investigado, já ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí? Por que Alexandre de Moraes não pode ser investigado?